Senhores, nós, alguém não tem no programa o... Depois ver se alguém não tem. Nós fizemos na quarta-feira passada uma introdução geral sobre este curso que nós começa. E hoje nós começamos, quer dizer, centramos na vida de Shakespeare. É uma pena porque sempre a gente entra na vida de Shakespeare assim, muito de passagem, é só para introduzir. E a vida dele foi um drama muito mais impressionante de qualquer uma das tragédias dele. As tragédias, mesmo as mais loucas, não chegam perto do que foi o drama da vida dele. E é uma pena sempre estudar essa vida assim, de passagem. Shakespeare todos se põem de acordo, um dos maiores nomes da literatura universal. E no teatro certamente não há nenhum outro nome na altura de Shakespeare. Mas é curioso como Shakespeare, nós podemos dizer que é o autor o mais mal interpretado, tergiversado de toda a história da literatura. Há um esforço, por um lado, de admiração de Shakespeare, e por outro lado, é curioso ver como as posições mais contraditórias tentam se apoderar de Shakespeare como uma bandeira. Alguém me disse: padre, o senhor é outro que está fazendo a mesma coisa, tentando se apoderar dessa figura. Pois é. Numa biografia importante, Anthony Holden, ele se queixa dizendo o seguinte, aspas: o enormemente sofrido filho de Stratford foi desquartizado pelos historicistas, pelas feministas, pelos marxistas, pelos novos historicistas, pelos post-feministas, pelos desconstrucionistas, pelos anti-desconstrucionistas, pelos pós-modernistas. E ele continua e vai mostrando toda a linha de interpretação. Todos os grandes professores atuais, eu escutei uma série de conferências, um curso dado por uma professora muito capaz da Universidade de Cambridge, sobre Shakespeare. A gente vê como a professora é de um nível altíssimo de conhecimento das obras de Shakespeare. Ela conhece a letra perfeitamente, mas o que aquilo quer dizer? A grande teoria dela é de que não quer dizer nada, ou de que quer dizer o que você consiga ler nele. Então quer dizer que nós temos o maior escritor de toda a história, de todos os tempos, que conseguiu escrever algo perfeitamente vazio, e por isso ele é admirado por todos. Pois é. Como é que pode ser uma coisa assim? O grande drama da crítica moderna é que
junto com afirmar, desculpe, a genialidade de Shakespeare, que é impossível, é preciso colocar como relativo, como afirmação de um personagem, o que Shakespeare diz, e não uma afirmação dele, para que toda a genialidade do autor permaneça sempre numa clave relativista. Aqui há nessa atitude uma desonestidade intelectual muito grande. Se nós descobríssemos que Shakespeare foi um católico, que a sua formação é profundamente católica, que ele viveu num mundo anticatólico e que ele fez parte desse mundo perseguido católico, o que ele escreve teria um significado diferente, uma chave diferente. Ora, se Shakespeare era realmente um católico recusante, se diz assim em português, como seus pais, se ele era um papista, se ele professava the old faith, isso seria irritantemente antimoderno, antirrelativista. A busca, então, pela vida de Shakespeare é um ponto bastante importante na interpretação das suas obras. E nós podíamos fazer uma objeção a isso que eu estou dizendo. Padre, muito bem, mas ninguém precisa saber como foi a vida de Santo Tomás de Aquino para saber o que ele está afirmando na Suma Teológica. O que ele diz é claro e explícito. Se o texto de Shakespeare cabe tantas interpretações, isso significa que o texto mesmo é ambíguo. Essa objeção é forte e real, e há algo de objetivo nas peças. É muito próprio dos renascentistas e do período de Shakespeare a complexidade do escrito, das obras todas, na música, na pintura, todas as artes começam a querer mostrar um esplendor da razão. Todo esse mundo renascentista quer voltar ao mundo pagão e deslumbrado com até onde a razão pode chegar. É uma característica, então, das artes renascentistas. Shakespeare vai chegar a uma complexidade muito grande. Nós vamos ver na aula que vem. Shakespeare escrevia sempre, mesmo as obras mais simples, em 4 níveis. 4 níveis de interpretação de modo habitual. Primeiro, the plot, a narrativa, a história, que era em geral, todas elas são bastante bem preparadas, complexas, as figuras os personagens são muito limados. Já se a obra se resumisse a narrativa dos enredos, seria já admirável. Mas ele coloca num segundo plano a consideração dos temas mais centrais da existência humana. Os temas principais da existência humana são considerados, meditados e postos numa proporção muito exata. Shakespeare tem
um realismo que só a doutrina católica consegue mostrar. Não há, por exemplo, em Shakespeare, um personagem completamente bom, perfeitamente bom, nenhum personagem completamente mau, tirando uma ou outra exceção, como o caso do Iago em Otelo, mas é raro. Shakespeare sabia que mesmo uma pessoa mais perversa ainda guarda a sua liberdade de conversão, e mesmo uma pessoa mais reta ainda tem o pecado original. Nunca as afirmações, não há uma divisão maniqueísta do bem e do mal nas obras de Shakespeare. Mas ele vai tratar os temas essenciais da vida humana com uma fineza que assombra. E há afirmações e às vezes soluções que são... É curioso porque há muita gente que toma as obras de Shakespeare quase como ocasião de meditação. Eu não estou lhes propondo isso, mas se os senhores vierem para fazer a visita ao Santíssimo com uma obra de Shakespeare, eu acho que está um pouquinho exagerado. Mas que se dediquem a olhar e considerar os dramas apresentados, isso sim. Mas num terceiro nível, Shakespeare escreve essas mesmas obras contando a situação histórica na qual ele está vivendo. Ele escreve para os outros católicos que estão sofrendo a perseguição como ele. E num quarto plano, ele escreve sobre a vida pessoal dele, que ninguém vai entender a não ser os que são próximos dele. E ele consegue, o Shakespeare é um mestre da pennies, como é que se diz em português? Uma palavra, o jogo de palavras, em que você usa uma mesma palavra, que ela se aplica a vários sentidos diferentes. Esse jogo de palavras, em geral, está na interseção dessas quatro leituras. E ele consegue, às vezes, de um modo genialíssimo, usar expressões que se encaixam de modo perfeito para as quatro considerações, apontando em sentidos diferentes. Você toma assim até um susto de ver a genialidade da obra de Shakespeare. E durante a perseguição isabelina, haviam setores da vida da Inglaterra que permaneceram muito resistentes à reforma religiosa. Uma delas foi o teatro. Eu tinha uma citação aqui de só vou encontrar quando eu não precisar mais dessa citação. Um famoso calvinista dizendo como todos os ambientes do teatro inglês são ambientes católicos papistas. Shakespeare vai... É engraçado porque para nós, né, se a gente fala, a gente pensa lá na Federal, no campus, cada faculdade tem o seu estilo. Se a gente pensa no pessoal de arte cênica, não é exatamente o ambiente mais católico da Federal. Mas no tempo de Shakespeare era, na Inglaterra. Shakespeare vai então se mover nesse ambiente como uma rede grande e vai falar
Os puritanos não iam ao teatro. O extremismo protestante recusava o teatro como um pecado grave. Os que iam eram os católicos e os que estavam se deixando levar pelo movimento religioso daquele momento. E a nobreza vendida para a rainha. Então Shakespeare queria falar aos católicos, mas não queria ser entendido dos que perseguiam os católicos. Ele fala em claves, ele fala numa linguagem codificada. É como se eu fizesse, por exemplo, uma alusão aqui nessa conferência, uma alusão surda à greve dos caminhoneiros. Só quem está aqui, só quem sabe o que está acontecendo, entende a minha alusão. Pois é, nas obras de Shakespeare é preciso encontrar o momento histórico dela, a situação política, o momento de perseguição e os católicos que estavam escutando, e aí você coloca aquela peça de teatro e é impressionante como esse plano da vida histórica da Inglaterra e da vida pessoal do Shakespeare cobram dimensão. Impressionante. Aqui, você entrega para mim? Eu fiz uma cronologiazinha da vida do Shakespeare e das peças de teatro. Eu coloquei na cronologia de Shakespeare só os dados que não são contestados pelos críticos modernos. Então nós vamos seguir a vida do Shakespeare. Aqui eu vou tentar mostrar a situação real do Shakespeare católico durante a vida dele. E depois eu ponho uma cronologia das suas peças. Eu coloquei uma cronologia que é a que eu tinha à mão, mas eu confesso que depois fui olhar e me desagrada um pouco o que o autor aqui pôs. Eu acho que há algumas inversões aqui. Em todo caso, como todas as coisas de Shakespeare, os senhores têm duas cronologias. A provável data em que foi escrita a peça e o momento em que foi publicada a peça, entre parênteses. Shakespeare vai nascer em 1564, durante o reinado de Isabel, filha que segue de Henrique VIII, que segue o processo de cisma começado pelo seu pai. Mas enquanto Henrique VIII era vivo, a vida da Inglaterra entrou num cisma muito profundo, mas não na heresia. Vai ser a rainha Elizabeth I a que vai tomar a religião em mãos e reorganizar a religião. Ela vai estabelecer os princípios do credo, o que se pode crer, o que não se pode crer, o culto, a vida dos sacerdotes, a vida do clero. Ela coloca toda a vida religiosa como um secretariado, um ministério da vida do rei. E ela era herdeira de Henrique VIII, que se proclamou o chefe da Igreja da Inglaterra. Papa, entre aspas, da Inglaterra é o rei. É ele que decide o que é a fé, o que não é a fé, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Shakespeare vai nascer
Stratford-upon-Avon, durante o reinado de Isabel, de pais profundamente católicos. John Shakespeare era um homem bastante rico, que era Chamberlain da Stratford, e ele vai renunciar ao seu cargo para não ser obrigado a recitar a fórmula de submissão à rainha como chefe da igreja. Ele abandona isso. Aí ele aparece na lista dos que devem pagar os impostos sobre os que se recusam a assistir ao culto anglicano. Ele vai chegar a ser preso em alguns momentos como suspeito de conspiração. E recentemente, em 1923, se não me engano, agora recentemente, encontraram o testamento de John Shakespeare. Eu, John Shakespeare, atesto que quero passar desta vida munido do último sacramento da extrema-unção. Para a rainha Isabel tinha suprimido a extrema-unção como um dos sacramentos. Já essa frase é um sinal de que ele era católico, o qual, se por algum motivo não possa receber, agora declaro e desejo o mesmo, pedindo à sua divina majestade que seja servido ungir os meus sentidos interiores e exteriores com o óleo sagrado da sua infinita misericórdia e perdoar todos os meus pecados cometidos pela vista, pela fala, pelo sentido, pelo olfato, pelo ouvido, tato ou de qualquer outra maneira. E continua uma longa declaração da fé católica. Ele afirma a devoção aos santos, o santo sacrifício da missa, e foi descoberto recentemente que isso era uma fórmula de São Carlos Borromeu, compôs num momento de peste na Itália, quando ele era bispo, para as pessoas que morriam sem assistência do padre, como um ato para se dispor a se preparar para morrer. Essa fórmula foi tomada pelos jesuítas, impressa num formatozinho pequeno e levado em grandes quantidades pelos jesuítas que entravam disfarçados na Inglaterra e distribuído para os católicos durante essa perseguição, porque muitos não tinham os sacramentos dos padres. Esse testamento, assinado por John Shakespeare, lhe foi entregue pela figura mais perseguida na Inglaterra, São Edmund Campion, um santo jesuíta que foi... Vocês viram aquele filme do sujeito que fica enganando a polícia o tempo todo? Prenda nesse papel. Isso, exatamente. A vida do Santo Edmund Campion foi uma coisa assim, só que terminou com martírio. Os católicos tinham como sentença de... Como é que diz? O crime por ser católico era o crime de lesa majestade. E a pena por ser católico, se lhe encontrassem um terço no bolso, a pena por ser católico era o hanged, drawn and quartered. O sujeito era enforcado, mas de tal modo que não morresse. Cortavam os braços, cortavam as pernas
abriam o ventre e começavam a tirar as vísceras enquanto o sujeito estava vivo. Tudo isso levava horas e horas, até que depois de morto cortavam a cabeça. E os pedaços do mártir eram expostos nas principais praças da cidade. St. Edmund Campion morreu assim. O confessor de Shakespeare, St. Robert Southwell, morreu assim. E Shakespeare assistiu à morte do confessor dele. Eu estou me adiantando. A mãe de Shakespeare, Mary Arden, era de uma família dos que eram considerados os mais reácios os grandes inimigos da rainha eram da família Arden. São primos da mãe de Shakespeare, ou seja, primos de segundo grau de Shakespeare, os que organizaram o complô da pólvora, o famoso complô da pólvora, que foi uma armadilha preparada pela polícia da rainha para fazer cair os católicos resistentes ao anglicanismo, ao protestantismo. Eu podia dar assim, como é que se diz? Mil detalhes da vida de ambos. É muito pouco provável que católicos tão fervorosos e tão perseguidos e um ambiente tão exacerbado de perseguição produzisse uma educação anglicana ou protestante. Shakespeare foi considerado até o começo do século XX como um autor protestante. Pois é, tem mil temas interessantes, mas que quando nós fizermos um curso sobre a vida de Shakespeare, aí nós nos estendemos em cada um. Shakespeare vai estudar na escola local de Stratford, onde, curiosamente, todos os professores eram católicos. 2 professores de Shakespeare vão fugir da Inglaterra para a França, vão ser formados lá. Um deles vai para Roma, outro vai para a França. Um deles se faz jesuíta, o outro entra numa reforma local lá na França e voltam para a Inglaterra, e ambos morrem executados, ambos morrem mártires, professores da escola primária de Shakespeare. Ele se casa com 18 anos com Anne Hathaway. Também de família católica, anti-protestante. E é curioso porque todos os autores dizem que eles se casaram estando a senhorita grávida. E todos dizem, oh, que horror. Oh. Pois é. O que aconteceu foi que eles se casaram secretamente. E que anotaram o casamento de modo posterior era um conselho dos padres católicos que se mantivesse o máximo possível do que era exigido e que só não fizesse o que não era admissível. Então o batismo, por exemplo, eram todos batizados na sua paróquia, no rito anglicano, eram todos anotados os sacramentos na sua paróquia, apesar de procurarem os
o sacramento dos católicos. Se recusavam ao culto protestante, mas todos os registros eram feitos nas paróquias. Nasce a primeira filha, Susana, e nascem os 1583, no ano seguinte, nasce Susana. 1585 nascem os gêmeos, Hamnet e Judith. Depois, este período entre o fim da formação escolar dele e o começo da vida pública, como ator e como dramaturgo em Londres, há o que os autores chamam os anos perdidos. Aqui há mil teorias, de fato especulações, mas se encontrou recentemente traço da passagem de Shakespeare por Lancashire na casa de um grande nobre da região, católico, anti-protestante, como tutor dos filhos das crianças daquela casa. Se encontraram livros do Shakespeare lá. Alguns autores falam que Shakespeare teria passado algum tempo na França ou em Roma, nos ambientes católicos. Era muito comum o vínculo com todos os ingleses que estavam no exílio na França, e muitos católicos na França se dedicaram no norte da França a vida para apoiar os católicos que estavam sendo perseguidos na Inglaterra. Não seria improvável que Shakespeare tivesse passado algum tempo na França ou em Roma. Disso não há nenhum documento certo. O que sim, a passagem dele por Lancashire, e ele começa, há uma história de que ele foi perseguido, foi encontrado caçando num terreno alheio, que ele invadiu o terreno alheio, que caçou uns servos lá e que ele precisou fugir da polícia. O que acontece? Havia uma figura nefasta, Sir Thomas Lucy, que Shakespeare vai retratar em várias das suas peças, ridicularizando. Algumas são muito evidentes. Para nós, a gente não consegue, mas Shakespeare colocava expressões dele, do Sir Thomas Lucy, nos seus personagens ridículos. Os católicos sabiam do que Shakespeare estava falando. E ele era o grande carrasco perseguidor dos católicos, o grande braço direito da rainha, como chefe da KGB, da rainha Elizabeth, atrás dos católicos. E ele pegou uma pista contra o Shakespeare. E Shakespeare tem que fugir de Stratford, de Sir Thomas Lucy, justamente para que a sua família não caísse na ruína. E ele foge para os ambientes católicos do teatro de Londres. E ele começa... Ele vai trabalhar numa companhia de teatro apoiada por este senhor de Lancashire. Aqui é evidente o contato que eles têm e esse ambiente católico. E ele fica como um menino numa companhia de teatro, no qual ele fica itinerante, desaparece um pouco a figura dele, e ele mantém a família dele em Stratford. Então ele passa, de agora em mais, o tempo todo indo e voltando. Todos os autores modernos interpretam isso como que
Shakespeare cansou da mulher dele e foi atrás de aventuras amorosas em Londres. Ele foi atrás da sua realização profissional, enquanto que ele, de fato, ele estava fugindo, não da mulher dele, mas da perseguição sangrenta. Durante esse primeiro período, Shakespeare vai se apoiar no terceiro conde, isso em Londres, o terceiro conde de Southampton, Sir Henry Wriothesley, que era católico, de família católica, e que estava em cima do muro. Por causa da perseguição, ele estava cedendo às pressões. Ele vai ser, como é que se diz? O mecenas, exatamente. Ele vai ser, não é bancado, como é que se diz? Sustentado pelo conde. Shakespeare vai receber, e muitas das poesias, dos poemas de Shakespeare, dos sonetos de Shakespeare, são dedicados a esse terceiro conde. E a acusação que fazem de Shakespeare como homossexual, os autores modernos, vem principalmente dos sonetos. Ora, o conde apoiava também outro autor, outro escritor da época, Marlowe, um grande escritor. E Shakespeare descobriu, isso já é histórico, que Marlowe era um espião da rainha nos ambientes católicos. Shakespeare então escreve sonetos falando de que ele desconfie do outro, que ele, com uma aparência de uma adulação e de ele está tentando advertir ao conde da situação perigosa na qual ele está. É nesse momento, nesta época, em Londres, que o confessor de Shakespeare é morto, Robert Southwell, torturado inúmeras vezes, com uma crueldade terrível. E há um livro composto pelo jesuíta, eu não lembro mais, que ele dedica ao Shakespeare e propõe ao Shakespeare que escreva, que coloque a arte dele como se diz, ao serviço de um ideal mais alto. Muito impressionante esse texto. Isso coincide com o que nós podemos dizer uma certa conversão do Shakespeare. O fim do primeiro período das obras, se os senhores veem aí, o primeiro período, nós temos todas as comédias de Shakespeare bem interessantes, profundas, muito engraçadas, muito bem escritas, mas relativamente light, não sei como dizer isso. Não eram superficiais, mas não era a obra de um católico em tempo de perseguição. Era o que São Roberto Canonizado dizia para o Shakespeare. Ele escreve então, depois da morte
do jesuíta Ricardo II, que é a tragédia de um rei infiel. Isso imediatamente chama a atenção da rainha e Shakespeare toma um susto de se ver descoberto, e ele escreve Sonhos de uma Noite de Verão, que é quase uma adulação da rainha, como para pôr panos quentes. Mas logo depois ele escreve King John. De novo ele volta a mostrar os pecados dos reis, a relação do rei com o Papa. Aqui nós começamos a ter obras bastante mais graves, sérias e mais importantes, até o momento em que a perseguição se torna terrível. Quando a rainha Isabel morre, há um alívio na perseguição. O filho dela, James I, assume o trono. Ele é filho de Maria Stuart, dos escoceses, católico. Ele não era católico, mas a mãe dele é católica. E ele se casa com uma católica. Há um alívio enorme, mas ele tem uma situação de instabilidade política muito grande, e os protestantes calvinistas forçam a mão de modo violento. Ele perde a autoridade dele no reino e ele começa a perseguição contra os católicos de novo, para recuperar uma posição, uma certa segurança da autoridade dele. É nesse momento que Shakespeare escreve Hamlet, que é uma tentação de desespero. O pai dele, o espírito do Hamlet, de um rei digno, é a figura da nobreza católica, que vem dizer para o filho dele, Shakespeare: você deve vingar-me. E a mãe dele, o povo inglês, que abandonou logo depois da morte, acabou de morrer o rei, e ela se casa com um rei indigno. O fantasma do rei diz: vinga a minha morte, mas não toque na tua mãe, não faça nenhum mal contra ela. E Shakespeare, a tentação dele, o que é mais nobre? Enfrentar os dardos do destino de uma resistência inútil, ou tirar-se a vida a si mesmo? Ele começa todo esse diálogo, to be or not to be, ser ou não ser. É a tentação que ele tem de suicídio. O que eu faço nessa situação? Para onde que eu corro? É exatamente Hamlet e todos os católicos nessa perseguição tremenda. É neste período onde Shakespeare escreve Otelo. Otelo, podemos dizer, é uma das obras mais sombrias de Shakespeare, junto com Hamlet, junto com Macbeth. O terceiro período parece ser uma certa sublimação dos católicos, que conseguem resistir à onda de traições. Os católicos que apostataram durante essa perseguição foi enorme. Foi uma multidão de católicos que apostatou da fé por causa da perseguição. Mas o tempo passava e Shakespeare terminou encontrando um modus vivendi, ele sobreviveu e a família dele sobreviveu e os católicos ao redor dele conseguiram sobreviver.
Na corte descobriram que ele era católico, mas ele tinha já tal fama na Inglaterra, e os próprios reis admiravam de tal modo a figura do Shakespeare, que disseram: "It's a safe Catholic." É um católico inofensivo, como era o caso de William Byrd, que era o músico da corte católico, que compunha músicas para serem cantadas pelos católicos nas catacumbas da perseguição, e era o músico da corte. A rainha sabia, mas dizia: "Não, coitado, é inofensivo." Shakespeare também é inofensivo. Mal sabiam eles que Shakespeare financiava a missa clandestina católica em Londres. Era na casa do Shakespeare que ele comprou, onde vai acontecer um acidente grave. Os católicos estão numa missa nessa casa de Shakespeare, está na escritura. Ele compra essa casa durante o período dele, quando ele é um pouco mais velho, e entrega essa casa para a administração de um católico famoso lá, e ali se celebravam as missas clandestinas, e pela quantidade de gente cede o piso e terminam descobrindo, e muitos são presos. Shakespeare, no fim da vida dele, vai deserdar a sua filha, que casou com um protestante, e vai deixar toda a herança para sua filha Susana, que se casou com um católico, e que Susana vai aparecer na lista dos católicos recusantes do reino. Ela vai ter que pagar os impostos por não comparecer ao culto protestante. Ela vai ser ameaçada de prisão. Já sua outra filha, Judite, se casa com um puritano, e Shakespeare a deserda. Este fim da vida de Shakespeare começa a aparecer nas grandes obras. Rei Lear, por exemplo, o rei dá um passo louco. Ele quer entregar o poder dele para as filhas dele. E uma das filhas se recusa à adulação e quer mostrar o amor dela pelo pai com a retidão dela. O pai exige a adulação. Ela se recusa. Cordelia. Cordelia é a figura dos católicos na Inglaterra, que querem ser bons ingleses. Hoje em dia é difícil as duas coisas ao mesmo tempo, bom e inglês. Mas os católicos faziam um esforço muito grande de propor essa conciliação do que parecia inconciliável. Ser fiéis ao rei, à rainha, mesmo sendo perseguido pelo rei e a rainha, por amor a Deus. E todos os católicos que morriam afirmavam: "Eu morro inocente, fiel servo de Deus Nosso Senhor, da Santa Igreja Católica e de Sua Majestade a Rainha." É uma coisa impressionante. E Rei Lear mostra justamente essa Cordelia, que o rei vai descobrir que ela é a única que amava ele de verdade, que todos os outros eram falsos, que eram aduladores mentirosos. Quando você pega essa chave e lê a obra, só que a peça diz: o rei descobriu isso tarde demais. É uma peça como dizendo: preste atenção, talvez se o rei não perceber, vai ser tarde demais. A grande obra final
do pensamento de Shakespeare é A Tempestade, onde Shakespeare vai colocar no perdão a grande chave da solução de um católico diante dessa perseguição. Ele diz: é preciso se defender, é preciso fazer o que nós devemos fazer, mas o ódio que nos tem não pode nos mover a devolver o mal com o mal. A nossa grande vitória é vencer o mal com o bem, é conseguir sobrepassar e não se intoxicar pelo veneno do ódio que nos é devotado. É algo muito alto, a gente vê aqui, e Shakespeare se retira da vida pública, e volta 3 anos antes da morte dele para Stratford para não escrever mais. Só que insistem, e ele termina escrevendo mais uma peça, Henrique VIII. Ele termina mostrando quem é Henrique VIII. E ele toma parte, ajuda a escrever. Ele achou que a autoridade dele conseguiria fazer passar a censura de uma peça importante sobre St. Thomas More, que foi assassinado por Henrique VIII, por ser fiel ao catolicismo. E essa peça mostrava a nobreza e grandeza de São Thomas More. Essa peça não foi permitida, ela foi escrita por outros autores e retocada por Shakespeare, mas mesmo assim não passou na censura. Shakespeare vai morrer dia 23 de abril, no mesmo dia que ele nasceu, de 1616, por acaso, exatamente o mesmo dia que morre Cervantes, na Espanha. Ele morria na Inglaterra. Eu queria ler um poema, eu não trouxe em inglês, mas aqui, este é qual é o número desse soneto? Não anotei. Um soneto muito famoso. Tentem olhar aqui e ver como Shakespeare escrevia nesses níveis de interpretação. Como um ator imperfeito no cenário, quem, por medo, suas partes equivoca, ou como algo cheio de demasiada ira, cuja abundância de força enfraquece o próprio coração, assim eu, por medo e desconfiança, esqueço dizer a perfeita cerimônia do direto. É um texto em inglês e eu estou com uma versão em espanhol. La perfecta cerimônia del derecho del amor, do direito do amor, e a própria força de meu amor parece decair, sobrecarregado com a força do meu próprio amor. Oh, que meus livros sejam então a minha eloquência, e mudos pregoeiros, como é que se diz? Pregoeiros do meu peito que fala, que clama amor e busca a recompensa, mas que aquele amor que mais ha expressado muito, aprende a ler o que o silencioso amor escreveu. Escutar com os olhos pertence ao fino entendimento do amor. A interpretação
precisaria ter o texto escrito para comentar. A interpretação imediata do texto fala de alguém que ama a moça e que não tem coragem de falar e que esconde o seu afeto e que parece um ator que se atrapalha pelo susto, pelo medo, diante da plateia. Pois é. Mas ele usa aqui um jogo de palavra com o vocábulo more, que quer dizer mais. Mas é o sobrenome de St. Thomas More. Então, como um ator imperfeito no cenário, que por medo suas partes se equivoca, ou como algo cheio de demasiada ira. Como que ira? Essa palavra parece que está fora do lugar. Pois é ele diante da crise, da perseguição. Um católico, ele tem a tentação de retribuir ódio por ódio, cuja abundância de ira, debilita a força do próprio coração. Assim eu, por medo e desconfiança, esqueço de dizer, porque ele está dizendo, eu sou católico, mas eu sou covarde. Ai de mim, covarde, que por medo esqueço de dizer a perfeita cerimônia do reto amor. Ele está falando da missa. Ele está falando da falta de coragem dele de afirmar a adesão dele de modo público ao catolicismo, e a própria força do meu amor parece decair sobrecarregado com a força do meu amor próprio. Ah, sim. Ele está falando, ai de mim, covarde, que não estou à altura, não tenho as virtudes que eu devo ter diante da perseguição dos mártires. Oh, que os meus livros sejam então a minha eloquência. Ele está dizendo para os católicos, aprendam a ler nos meus livros, o que eu não tenho coragem de dizer de modo público e explícito, e mudos pregoeiros do meu peito que fala. As minhas obras são a minha afirmação muda, que clama amor e busca a recompensa. Mais do que aquele amor que More expressou muito. Aqui ele usa 3 vezes a palavra more para dizer como St. Thomas More soube expressar muito mais do que eu essa fidelidade ao catolicismo que o meu medo me impede de expressar. Oh, aprende a ler o que o Silêncio Amor escreveu. Ele está dizendo para os católicos, aprendam a ler as minhas peças, porque aí vocês vão descobrir o que eu realmente peço. Escutar com os olhos pertence ao fino entendimento do amor. Pois é, aqui a gente vê, nós acabamos de ler a poesia e era evidente esse significado de um amante tímido diante da sua amada. Basta que a gente pusesse a chave da crise em que Shakespeare passa e salta aos olhos a evidência do que ele está falando. Ele está falando das duas coisas. É algo assim, sem tamanho, a fineza da obra de Shakespeare. Nós vamos olhar em Otelo. Aqui nós vamos ficar nas 2 primeiras interpretações da plot, o enredo da peça, e depois era a nossa intenção olhar o drama humano da tentação. Mas se nós quiséssemos descer sobre a crise política
na qual a cidade de São Marcos, como é que chama? Veneza passava, aqui a gente consegue ver todas as alusões à crise da Inglaterra, e depois em Chipre a situação, é possível reler sobre, mas nós vamos ficar só nas duas primeiras leituras. Shakespeare é um mundo, realmente é um mundo, e Shakespeare não é esse autor sem forma e não é um molusco que se adapta a qualquer coisa. Ele está dizendo algo, e algo grandioso, e algo forte, e que em nossos tempos de caos se parece muito a nossa. Nós não estamos em tempos de perseguição sangrenta, mas nós estamos em tempos de perseguição sangrenta. Pois é. Nós não somos levados ao martírio, mas nós somos levados ao martírio. Ou seja, a vida de um católico hoje é realmente uma vida de perseguição. Nós somos expostos constantemente. É uma vida de martírio. Quantos dramas por se manter fiel hoje? Quantos católicos não conseguem ser fiéis? Um advogado, um médico, um professor, um militar. Quantos se veem pressionados pelas circunstâncias e cedem? Fazer o quê? É a vida. Não, pois é. As obras de Shakespeare são de uma valentia extraordinária, por mais que elas estejam escritas sob chave. Shakespeare mesmo diz que isso é obra da covardia dele. Talvez. Nenhum católico deve chamar e dizer: prendam-me. Ele conseguiu realizar uma obra extraordinária e foi um grande apoio dos católicos no tempo dele. Mas o que eu proponho é que a gente tome essa chave para saber ler as obras dele. Senhores, alguma pergunta? Na aula que vem, nós não voltamos mais à vida do Shakespeare e entramos já no comentário da peça. Nós vamos fazer uma aula para conseguir ver a estrutura da peça. Depois, nós vamos olhar a doutrina de Santo Tomás sobre o que é a tentação, os passos da tentação, uma análise da tentação, e depois nós vamos voltar ao Otelo e seguir o Otelo passo por passo na caída dele. Nós vamos entrar na alma do Otelo e ver com a doutrina de Santo Tomás os passos da caída dele. Tem alguma pergunta? Padre, eu dei uma pergunta. Se o senhor diz que é tão evidente assim o catolicismo de Shakespeare, por que isso não é conhecido? Até é. Mas nós vivemos num mundo em que o catolicismo foi vencido de um modo tal, isso não tem significação nenhuma mais. Faz uns 10 anos atrás, 10 anos? Não, uns 15 anos atrás, entrou na moda o canto gregoriano. Não sei se lembram disso. Um pouquinho mais de 15 anos atrás. Chegou a se tocar nas discotecas, o canto gregoriano. Tinha uns períodos de... Traz aqui. De vez em quando dividiam a noite, a balada, em 3, 4 períodos e cortavam
com sessões de canto gregoriano. Vocês não viram isso? Quer dizer, isso foi quase 20 anos atrás, talvez alguns dos senhores não pegaram essa parte. E aí... Tocava no rádio. Tocava no rádio. Tinha uma percussãozinha ainda no fundo, assim. Tinha um voyage. Zé, tinha. O que isso queria dizer? É inócuo. Vocês podem escutar o que quiser, vocês podem ler Santo Tomás, vocês podem escutar gregoriano, vocês podem se fantasiar de medieval, fazer o que quiser, que nós já vencemos. Nós já vencemos. Tolkien, por exemplo, Tolkien foi um grande católico, e a obra dele, O Senhor dos Anéis, é uma obra católica. O sucesso do Senhor dos Anéis, alguém se converteu? Não tem sentido nenhum. O máximo que fez é fazer cosquinha assim, na alma. O máximo. O que já é extraordinário hoje. Mas é inócuo. A BBC, se alguém quiser, apresentou, acho que no ano passado, um documentário de um historiador recente, são 8 capítulos, do catolicismo de Shakespeare. A odiosa e repugnante BBC apresentou um trabalho em que afirma exatamente todos esses dados que eu estou lhes dizendo, em que esse historiador vai atrás do lugar. Ele mostra, por exemplo, o documento como é que chama? O testamento do John Shakespeare. Eu vi no vídeo ali os primos do Shakespeare mortos na defesa do catolicismo, a relação de Shakespeare com os jesuítas mártires, a interpretação católica das obras. Está lá, a BBC é inócuo, já é inofensivo. Até século XIX, começo do século XX, nossa, isso era algo. Hoje, faz ondinha assim na água, você fica nada. Pois é. Alguma pergunta? Vamos lá. Julião, uma pergunta. Não? Então, Thales. Eu estou tentando formular essa ponte. Tá aí. Antes que o Thales me faça. Ele se diz, o Shakespeare, ele mesmo se diz indigno e que deveria confessar talvez mais explicitamente a fé católica. Mas se ele tivesse feito, será que ele teria feito tão bem? Vai saber. Ou se ele tivesse feito, provavelmente ele teria sido executado imediatamente, a família dele também, e pronto. Um católico deve se entregar? Não. Ele não pode negar a Nosso Senhor, mas ele não deve ir lá e dizer: por favor, me matem, eu sou católico. Muito difícil essa posição. São Thomas More, é engraçado como ele leva é muito inglês até, porque todas as leis que são editadas nesse momento, ele estuda para ver, eram leis anticatólicas, mas ele estuda para ver se ele pode aplicar a lei sem que isso signifique que ele está aceitando a premissa que supõe a lei. Então ele vai até o último do que é possível. E, de fato, muitas vezes aparece até ambíguo. Mas no momento onde ele é exigido, diante de toda a corte, diante de todo um parlamento, ele faz o famoso discurso dele, e aí sim, quando ele é obrigado e não tem mais solução, ele faz o grande discurso no qual ele mostra como o rei traiu
a função dele. Por exemplo, Coriolanus. A mãe do Shakespeare tinha acabado de morrer quando ele escreve essa obra. E ele coloca a grande figura da matrona romana increpando o filho por ser covarde. Ai! Mary Arden, Shakespeare, de família de mártires, valente mulher que morreu, valente, morrendo, e o seu filho escreve, ele mesmo se dá um tapa na cara, ele coloca a mãe dele ali em cena, increpando o filho por não ser suficientemente valente. Isso é mais evidente, impossível. O esforço. O que Shakespeare não traiu nunca o catolicismo dele. O que, sim, ele, podemos dizer que no começo da vida dele, ele foi um pouco, eu ia dizer, fútil. Não sei que palavra usar. Desconversou, falando outra coisa. Ele toma uma atitude pouco profunda, pouco grave, pouco... Todas as primeiras obras são... Mas todas elas são profundíssimas. Por exemplo, Novos Legos Lost, Trabalhos de Amores Perdidos. Ele está querendo mostrar um grupo de nobres que se tranca numa academia e que se proíbem todos os prazeres do mundo para dedicar-se à ciência. Ele colocou uma figura assim cômica, os princípios puritanos. E aí ele vai mostrar como são antinaturais. E todos eles terminam caindo apaixonados, porque vem a filha do rei da França, com uma corte de mulheres, e o rei de Navarro, com os seus estudantes, terminam sendo perjuros e caem, e as damas recusam-os, porque dizem, vocês são perjuros, vocês vão ter que primeiro fazer penitência, primeiro de ter feito o juramento, e depois de ter perjurado. Então, é uma comédia, é uma coisa, é muito bem escrito, a gente dá risada no começo e no final. Mas o fundo da coisa é muito profundo. A ideia central é uma acusação do erro gravíssimo do protestantismo, da natureza do protestantismo. A Inglaterra vai se transformar no reino do pessimismo por causa disso. E Shakespeare está pondo o dedo na chaga do drama. Só que de um modo... o que o mártir jesuíta vai dizer para ele: nós estamos em tempos mais graves do que tempos para dar risada. E Shakespeare parece que acorda. E é engraçado porque nesse momento a genialidade de Shakespeare chega. O primeiro período, as obras dele são extraordinárias, mas a partir do segundo período a genialidade dele passa todos os limites. Ele começa a escrever coisas assim que até os críticos modernos dizem: isso é impossível que seja a obra de um homem só. Portanto, Shakespeare não existiu. Shakespeare, na verdade, era uma companhia de 20 escritores que se ajudavam mutuamente e que assinavam com o seu nome no Shakespeare. Inventaram uma loucura na cabeça deles, só porque eles não conseguem entender um sujeito brilhante. Conseguiu formular a sua pergunta? Acho que sim. Ai, eu já estava... Vamos lá. Não é exatamente, mas toca os dois pontos
todo caso não foge não. O Lewis diz, em algum momento, nas cartas do diabo, que a matéria dos grandes santos, dos grandes monstros, é mais ou menos a mesma. Eram homens... Santos e dos monstros. É de Henrique VIII em São Tomás Moro, desses jesuítas mártires, é mais ou menos a mesma. Eles tinham uma... Não, só um parênteses. Henrique VIII